Olá pessoa, se você gosta de mitologia mesopotâmica, você conhece o mito da Tiamat. E aí nesse episódio vou falar dos 11 filhos monstruosos dessa deusa. Então aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, curta o vídeo e comenta aí. E claro, todo projeto aqui do Mitografia só se mantém graças aos apoiadores. Caso você queira apoiar também, você pode ir em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. E agora vamos para o tema do episódio. Hoje então eu vou falar aí dos 11 filhos da deusa Tiamat. O que acontece? O Enuma Elish, que é um mito da criação, a epopeia da criação, como também é chamado, é um mito onde mostra quando o deus Marduk enfrenta a deusa primordial Tiamat, derrota ela, destrói ela e com isso cria o restante do universo. Tenho já um episódio falando mais sobre esse mito, então vou deixar aí o link. E algo sobre esse mito é que o Marduk, quando vai enfrentar ela na verdade cria todo um exército de monstros para enfrentar os deuses, já que ela queria destruir os deuses, e é um exército de 11 monstros, filhos dela. No caso, tem a nomeação de cada um desses seres, que é o que eu vou falar aí no episódio. Não tem muitos detalhes em si, mas dá para fazer algumas análises bem interessantes, tanto dentro da mitologia mesopotâmica como uma análise também de mitologia comparada. São seres monstruosos, né? São os filhos monstruosos da deusa Tiamat, que ela era mãe de praticamente todo mundo, né? Porque ela é a deusa primordial, então é a mãe dos deuses em si. Mas esses 11 específicos que ela cria para enfrentar o restante dos deuses, que de certa forma também são descendentes dela, são monstruosos. Então em algumas obras você vai ver chamando eles de demônios. Você já acompanha aqui o canal, você sabe que eu sou meio assim com esse termo, né, de chamar outros seres de demônios, mas aqui no caso dá para ir não só nessa ideia deles serem os antagonistas, mas também de que eles não são necessariamente divindades, sabe? É diferente das divindades comuns ali. Então eles pode fazer uma certa comparação, não em si com demônios especificamente, mas também com daimons, né? O daimon grego, que era aquilo lá de são divindades menores ou então seres que não são exatamente divindades, são espíritos, né? Muitas vezes. Aí aqui não fica tanto essa cara de espírito, mas passa muito essa ideia de que são seres que não necessariamente são divindades. Claro que chamar eles de monstros fica um entendimento até bem claro, apesar também disso de monstro ser um termo mais atual em si, mas porque eles são os antagonistas do deus Marduk nesse mito, são antagonistas de outros deuses, mas eles também são muito monstruosos no sentido das características físicas, né? Conforme for falando de cada um, você vai entender. O formato dele é algo assustador, né? Então, monstro passa bem a ideia. É um termo mais atual, mas passa bem a ideia do que eles seguiam. Dá para visualizar bem com esse termo, né? E algo bem interessante deles, que também a gente vê em outros seres monstruosos de outras culturas, é o fato deles serem usados como proteção, né, em encantamentos, principalmente de proteção, em símbolos deles ou estatuetas, né, e que eram utilizados como proteção. Isso é bem comum em todos esses, mas também é muito comum em seres de outras culturas. Isso é algo que não se prende só à mitologia mesopotâmica. Um outro exemplo de um ser mesopotâmico mesmo, do qual também tem algo assim, é o Pazuzu. Já falei dele, vou deixar também o link, que também muitas vezes é chamado de um demônio. Também fica com essa ideia de que não é exatamente uma divindade, mas aí demônio também é um termo meio estrangeiro, digamos assim, né, para essa cultura. E ele teria assim um aspecto destrutivo, mas ele também é usado como proteção. E aí esses outros 11 filhos aqui da Tiamat também tem exatamente esse aspecto. O primeiro que a gente vai falar aqui é o monstro chamado Ugalu. Ele é representado como um homem com cabeça de leão e pés de pássaro, e aí o nome dele significa grande criatura da tempestade. A representação dele varia um pouco, porque às vezes você encontra ele com chifres, mas também você encontra algumas iconografias dele com algumas armas, né, segurando algumas armas, como uma adaga ou então uma massa. Aí no caso que eu falei desses seres serem usados como proteção, no caso ele é muito usado contra doenças de outros seres.
Encontrava-se muito desses símbolos de proteção, né, estatuetas dele, em templos. Não tem muitos detalhes dele, então a gente já vai falar aqui do próximo, que é o Zungalu, mais um filho da Tiamat. E aí, no caso, esse daqui, ele forma um trio com outros 2 seres, que seriam as cobras com chifres. Esse nome dele e a descrição dele coloca-se ele como um dragão-leão. Esse nome também, ele serve não só como nome desse ser, como também é usado como epíteto de outras divindades, inclusive o Marduk. Inclusive o deus que enfrenta eles tem esse epíteto. Aí é claro que são seres diferentes, né? Um é o Marduk e o outro é esse Uzungalu. Mas esse nome também é usado para outros seres, outras divindades, né? É traduzido como grande serpente ou grande dragão. Claro que, né, serpente e dragão é algo que tem sua relação, né? Isso dá até para falar em outro episódio. Aí. O terceiro aqui é o Umudabrutu. Aí esse tem menos informação ainda, né? É citado, né, no Maelish, mas tem menos informação ainda. O que se tem dele é dizendo que o nome dele significa tempestades violentas. E aí, no caso, a própria forma dele em si não é definida, não tem mais informação dele nisso, é mais só o nome dele que aparece ali na obra. O próximo aqui é o Jirtablulu. Aí esse daqui já acaba até ficando um pouquinho confuso, porque ele é o chamado Homem-Escorpião. Acontece que esse nome, essa definição, né, de ser o Homem-Escorpião, é visto em vários outros lugares, como outros seres também, sabe? Seriam seres todos homens-escorpiões, né? Mas aí, em alguns casos mostra essa questão de serem vários, né? Não é só um ser em si, mas aí com outras funções, em outros locais, tendo outros papéis em outras narrativas, né? Mas sempre essa ideia de ser um homem-escorpião. Por exemplo, num mito bem famoso, que é a epopeia de Gilgamesh, a gente tem quando o Gilgamesh vai para o submundo, o homem-escorpião e a mulher-escorpião. Aí seria... Não é que seria esse ser aqui, né, do Enuma Elish, mas é nesse mesmo aspecto, né? Então vai levar também, muitas vezes, esse mesmo nome, né? E isso que acaba confundindo, né? E aí a descrição dele já tá clara no nome, né? É meio homem, meio escorpião, mas aí fica o quê? A cabeça e o dorso e os braços de um ser humano, e o restante do corpo ali sendo um escorpião. Próximo aqui é o Kusariku, que aí ele é chamado de homem-touro. O formato dele é esse. Então é um touro ou um bisão, às vezes vê como né, sendo um bisão, com cabeça, tronco e braços humanos e as pernas em si, que é de um touro. Muito semelhante a um minotauro, na verdade, né? Tendo chifre também, né? Então ele é bem descrito como se fosse um minotauro. E aí, mais uma vez, foi-se encontrado iconografias dele, estatuetas dele, usados em locais para proteção contra espíritos malignos, né? Isso é bem comum, e esse também é um que foi encontrado vários disso daí. O próximo que a gente tem aqui é o Uridimu. Aí, no caso, o nome dele é traduzido como cão louco, cão raivoso ou leão louco. E a aparência dele é essa de ser um cão ou então um leão. Mas aí também tem uma versão que coloca um aspecto um pouco humano, né? Assim, com traços humanos, que é no caso de ter uma cabeça humana, né? Então ele tem o corpo de um cão ou de um leão e a cabeça de uma pessoa. O que é interessante desse daqui, porque todos os outros que eu falei, eles têm também essa ideia de serem usados como proteção. É um ser destrutivo, é um ser aqui nesse mito maligno, mas aí no caso desse daqui, do Uridimu, acredita-se que em determinadas épocas teve um culto a ele. Não tem muito detalhe disso, mas é interessante você pensar em uma criatura ali, algo bem diferente, né, em si, não é uma divindade vista, né, um aspecto realmente assim de divindade, se bem que as divindades mesopotâmicas tinham umas descrições um tanto quanto sinistras, né, digamos assim, e aí no caso dele, acredita-se que em determinada época houve um culto a ele. Próximo aqui é o Larmu, e esse é bem confuso mesmo, por causa da questão do nome dele, né? O nome dele significa peludo, mas o porquê que fica confuso? Na própria obra do Enuma Elish, tem um filho da Tiamat que chama Larmu, uma divindade mesmo, que é até o casal, Lamu e Lahamu. É o casal que são filhos, isso mesmo são os filhos diretos, logo em seguida, né, assim, tem os netos, bisnetos da Tiamat, esses dois são os filhos. Mas são divindades, não é esse mesmo ser, né? O Larmu, tem o Larmu divindade e tem o Lamu que seria esse ser. Então já confunde um pouco aí por aí, porque tá na mesma obra, né? Dois seres com o mesmo nome. E aí, para ficar mais confuso ainda, tem um outro nome desse ser, desse filho de Tiamat aqui, que é chamado de Labu. Só que Labu não é só o nome dele. Labu também é o nome de outros deuses, de outros seres.
na mitologia mesopotâmica em geral, né? E aí um desses deuses, que também teria esse nome, Labu, ele faz parte de um mito do qual acredita-se que tenha sido o mito que deu origem ao Enuma Elish. E aí nesse mito pré-Enuma Elish, digamos assim, o Labu é análogo a Tiamat. Então fica confuso porque é um outro nome de um ser que liga com outros deuses e aí num mito do qual ele vai ser analogia a Tiamat, sabe? É confuso mesmo. E o seguinte aqui que a gente tem é o Basmu. Aí lembra que eu falei lá no início de 3 cobras com chifres? Esse é o segundo ser que é classificado assim, né? Uma serpente com chifres. Aí em algumas versões até tem patas e asas. E aí, né? Uma serpente com pata e asa, muitas vezes você vai conectar com a ideia de dragão popular, né? A imagem, formato aí mais popular de dragão, né? E o nome dele é simplesmente traduzido como cobra venenosa. Então, ele é isso, é uma cobra venenosa. Não tem muito o que falar mais dele, né? Próximo aqui é o Musmahu. E aí é a terceira dessas serpentes com chifres. Porém, ele tem versões no formato dele, né? Às vezes ele é uma junção de serpente com leão com pássaro, né? Então, praticamente quase que uma quimera, né? Pelo menos nessa ideia de juntar vários animais. Ou então uma outra versão que é uma serpente com várias cabeças, por volta de 7 cabeças, né? Então, uma versão a gente tem um quê quimérico, e na outra a gente tem um quê de hidra, digamos assim, né? Fazendo aí um exercício de mitologia comparada, né? Então, esses são os 2 formatos que ele tem, mas ele seria isso, uma cobra com chifre, né? Ele entra naquele trio. Mas tem um outro também, que também seria uma serpente com chifre em algumas versões, que é o Mushussu, mas aí o dele não fica simplesmente como uma serpente com chifres, porque também mostra que ele tem patas traseiras de águia e as patas dianteiras de um leão. Então também é uma mistura aí de animais, né? O que marca muito esse nome em si é porque algumas representações colocam o Marduk tendo um companheiro, né, um ajudante ali, talvez um pet, digamos assim, né, um pet draconiano, que é chamado de Mushussu. E aí ele tem mais ou menos esse aspecto, né, em algumas representações. Ele parece um dragãozinho. E por fim nós temos, né, o 11º filho de Tiamat, o Kululu. E aí ele é traduzido como o Homem-Peixe. E aí o formato dele é esse, né, justamente. É da cintura para cima de um humano, de um homem, e parte restante, né, a parte de baixo, é a cauda de um peixe. Ou seja, praticamente uma sereia, né, ou um tritão, para ser mais exato, né, já que ele é masculino. Mas é dito também que existe uma versão feminina dele, que é a Kolitu, que aí sim é uma mulher peixe, e aí sim bem semelhante a uma sereia, né, a sereia na versão mais conhecida, né. Aí não necessariamente no Enuma Elish, né, essa versão feminina. Ele acaba sendo comparado com o deus Dagon, que é um deus ali também dessa região, mais ou menos, né, próximo ali, e é um deus também com aspectos de peixe, né, muitas vezes representado também com meio homem, meio peixe, e é um deus bem importante, até bem famoso, né. Bom, esses são os 11 filhos da Tiamat, mas assim, você vê que não dá para se aprofundar tanto ali, porque no Enuma Elish não se diz muito sobre eles, né, na verdade é mais uma listagem. Mas algo que é interessante comparar, né, assim, não tem como não fazer esse exercício de mitologia comparada, que é ver a Tiamat e esses filhos com a Equidna, da mitologia grega. Ambos são divindades monstruosas e femininas, né? A Equidna, apesar de acabar morrendo, né, em si, ela tem um quê divino ali por causa da genealogia dela, né? E ela é mãe e avó, né? Ela deu origem ali aos monstros. Mas é legal ver muito também as diferenças, né? Uma coisa que eu sempre defendo aí no questão de exercícios de mitologia comparada é não só ver as semelhanças e achar que é tudo igual. E pronto, né? Tudo teve a mesma origem, tudo igual e acabou. Não, muitas vezes é interessante ver as diferenças, particularidades, né? Aqui no caso a gente tem, como eu falei, 2 divindades femininas e monstruosas, mães de monstros. Mas enquanto que na mitologia grega a gente tem os monstros muito mais definidos e muito mais num sentido assim, cada um faz parte de um mito, de um herói, né, é o antagonista ali de um herói específico, então ele tem a importância ali naquela narrativa, acaba sendo filho da Equidna justamente porque ela é a mãe dos monstros, então se tem um monstro ali,
é normal que ele seja, é de se esperar, né, que ele seja filho ou neto da Equidna, né? Já na mitologia mesopotâmica, a gente tem essa listagem no Enuma Elish, onde eles são antagonistas do Marduk, mas não se define muito bem eles, né? Eles são só uma parte, a verdadeira antagonista é a própria Tiamat. Então eles são só uma parte ali. Eles não é um antagonista de um mito específico, de um personagem específico. Alguns são em outros mitos, porque eles não são desenvolvidos ali realmente como um antagonismo de um herói específico em si, não pelo menos no Enuma Elish. E assim, a ideia deles, né, o nome, a definição, o que eles são, também vai além, né? Tem esses outros mitos em qual, em alguns casos, são antagonistas de algumas divindades, mas também esses nomes são epítetos de outros deuses. Eles aparecem de outras formas, digamos assim, com outras funções. Não é algo tão ali definido e específico como é na mitologia grega, onde a gente tem a Quimera sendo um monstro já definido, que é inimigo do Belerofonte, que estava atacando determinado local, que tem determinado aspecto e pronto. Mas ainda assim mantém-se essa ideia, monstros filhos de uma deusa monstruosa. E nesse caso deles, algo muito comum, como eu fui falando aí durante o episódio, é a ideia de serem seres também de proteção, né? A imagem deles ser usada como proteção. A gente vê em alguns casos específicos da mitologia grega, né? Isso dá para falar em outros episódios, porque isso é uma coisa comum, que eu falei de inúmeras culturas, né? Um ser destrutivo ser usado como proteção. E como eu disse, eles não são os antagonistas em si. A antagonista realmente é a Tiamat. Mas a gente tem também um outro que é bem importante e que é filho da Tiamat, que é o Kingo. É uma divindade, filha da Tiamat e até marido dela, e ele é o líder desses monstros. Ele que vai liderar esses monstros para enfrentar os deuses, né? Só que aí, no caso, esse já dá para falar mais coisas, ele já é um pouco mais complexo, então vou deixar aí para o próximo episódio, para se aprofundar nele, porque ele é bem importante, aí, principalmente para nós humanos, né? Ele acaba sendo bem importante. Mas aí no de hoje fica nisso de eu te mostrar essa listagem de 11 seres, 11 criaturas, filhas da deusa monstro Tiamat. Então, espero que tenha gostado aí desse episódio. Comenta aí o que achou, curte aí o vídeo, que se quiser apoiar esse projeto aí para garantir ter sempre conteúdo, pode ir no apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais.